Com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. E agora chegou o momento da nossa entrevista. E hoje nós vamos ouvir a coordenadora do CEPROCAMP, a Andréia Jaconi. Andréia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. E obrigada por aceitar a nossa entrevista no meio de um feriado, né? Porque não é sempre que as pessoas falam, estou viajando. Você, pelo jeito, não foi viajar, né? Não, bom dia a todos, obrigada pelo convite, por a gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho no CEPROCAMP, agradeço bastante. Bom, vamos lá. CEPROCAMP é um centro, vou chamar uma escola, né? Que oferece educação profissional. De educação profissional, né? Que oferece cursos que tem... Eu lembro que quando o CEPROCAMP foi montado, o objetivo dele era oferecer cursos que tinham demanda para o mercado. Porque não adianta nada você oferecer curso e depois o mercado não vai absorver. Como que tá? Me fala um pouquinho do CEPROCAMP para a gente, como que o aluno faz para entrar, para a gente poder entender um pouco como funciona. Tá certo. O CEPROCAMP é o Centro Municipal de Educação Profissional de Campinas, né? Ele faz parte da Fundação Municipal de Educação Comunitária, FUMEC. Ele foi inaugurado em 2004 e foi concebido pelo prefeito Antônio da Costa Santos. Tanto é que a unidade centro, ela leva o nome do Toninho, né? Uhum. Os cursos do CEPROCAMP foi concebido para atender realmente a comunidade, profissionalizar, né, as pessoas oportunizando as pessoas que não têm condição de pagar um curso profissionalizante e tudo mais. Então, os nossos cursos são 100% gratuitos. Nós temos cursos técnicos e de educação de qualificação profissional. Às vezes, eles se dão por meio de inscrições. A ingresso no CEPROCAMP, as pessoas fazem as inscrições, né? Tem um período aberto. A nossa agora vai ser agora em dezembro, 12, 13, nós teremos as inscrições para os cursos do CEPROCAMP. Nós fizemos algumas alterações nesse ingresso, que nós estamos emancipando, né? Ou melhor, a gente está pulverizando os cursos do CEPROCAMP. Nós temos 8 locais, em 8 bairros, nós estamos atuando, né? Nós abrimos esse semestre no Ouro Verde, com cursos mais na área de tecnologia. Vamos abrir agora em novembro lá no Vila Esperança, na região de São Marcos, Jardim Campineiro. E são cursos, a maioria em qualificação profissional, para que as pessoas possam se qualificar e rapidamente ter esse certificado para poder ou manter no mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho, porque as exigências do trabalho agora aumentaram, né? Então, as pessoas precisam se qualificar, mesmo trabalhando, elas têm que ter uma capacitação, fazer uma formação profissional para poder se manter empregada. Agora, esses cursos, eles são assim, de 2 meses, 3 meses, ou eles são variados? São variados. Eles têm cursos, nós temos cursos de 10 semanas e cursos de 20 semanas na qualificação profissional, e técnico de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do técnico. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar, como foi a manutenção dessa qualificação no período da pandemia? Porque o que nós tivemos foi o seguinte: a pandemia entrou, o desemprego aumentou, as pessoas precisavam se qualificar, mas como que vocês ofereceram esses cursos para as pessoas, para que elas pudessem ter acesso à qualificação nesse período de pandemia? Nós fizemos a adesão à plataforma Google Sala de Aula, né? Então, os alunos, no ato da matrícula, eles já recebiam um site, eles já tinham um e-mail para poder acessar o Google Sala de Aula. Os professores tiveram, né, em 2020, que se adaptarem forçadamente a essa situação. Então, esse ano, em 2021, nós tivemos muito mais sucesso na adesão dos alunos na plataforma educacional.
Os professores ficam durante o período da aula, no horário da aula, conectados. Então, o aluno, naquele horário de aula, entra, tem a aula do professor online. Essa aula é gravada, fica gravada e disponibilizada para aqueles alunos também que têm problemas, às vezes, de horário de trabalho, para poder acessar. Então, eles acessam assincronicamente. Esse nome é complicado. Mas, eles acessam fora do horário de aula, né, para poderem pegar as explicações dos professores e realizarem as atividades. Mas caso eles precisem de uma explicação, eles acessam no horário da aula, que o professor fica presente na plataforma no horário da aula dele. Acho muita adesão a essa forma de trabalho, né, essa modalidade. Muitos alunos conseguiram emprego também durante a pandemia, né, conseguiram ou emprego ou implementar algum tipo de trabalho e, paralelamente, eles conseguem levar o curso. Andréia, bom dia. O CEPROCAMP é uma instituição, vamos dizer assim, muito respeitada, não só em Campinas, mas em toda a região. Eu imagino que muitas pessoas dos municípios, até da região metropolitana, queiram fazer curso, né? Queiram aproveitar essa oportunidade, essa chance que o CEPROCAMP oferece, mas que não tem em toda a cidade. É possível que alguém de uma outra cidade faça um curso no CEPROCAMP? Com certeza, Edson. Os cursos são abertos para a região metropolitana de Campinas. Então, os alunos da região metropolitana, eles conseguem fazer curso conosco. Isso é uma das primícias do CEPROCAMP, né? Atender a região metropolitana. Agora, Andréia, pode falar, Edson. Não, uma outra pergunta. Agora, qual que é, eu imagino que deva ter uma demanda muito alta, né? Qual que é o critério para selecionar quem vai participar do curso ou não? É o seguinte, nós fizemos uma alteração, como eu disse, no edital, nos critérios de ingresso. A gente sempre teve o ingresso por renda per capita, mas a gente observou que a maior parte dos nossos alunos são oriundos de pessoas que recebem menos de um salário mínimo ou menos de... A renda per capita é muito baixa, em torno de R$350, pelos dados que nós puxamos, né, em 2020 e 2021. O critério é escolaridade hoje. A maior parte que estudou em escola pública ou 100% em escola pública tem maior pontuação para poder se inscrever e se classificar para os cursos do CEPROCAMP. Agora, você falou que não é mais renda, é isso? A renda, a gente fez uma alteração, Rose, porque como a gente está tendo cursos de 10 semanas e a gente pulverizou os cursos nas regiões que tem maior procura, né, a gente fez uma pesquisa no nosso banco de dados em outros anos em relação ao pessoal que busca os cursos no CEPROCAMP, e estamos abrindo nessas regiões, Campo Grande, Vila União, nós estamos abrindo na região do Ouro Verde e agora aqui na região de São Marcos. Então, a gente está colocando mais vagas para as comunidades, dentro da comunidade, então facilita mais o acesso à qualificação profissional dessa população. Andréia, uma vez eu fui numa reunião com empresários e eu me lembro de algumas frases que, na verdade, tinham o mesmo conteúdo desses empresários, que eles diziam que eles, no mercado de trabalho, eles tinham pessoas preparadas para a chefia, mas que faltavam, tinha muito cacique, mas que faltavam índios qualificados, né? Foi uma frase que me chamou tanta atenção, e isso faz tempo que eu ouvi, isso mais de 15 anos, tá? Mas fiquei com essa frase na cabeça. O mercado mudou, ainda temos pessoas que as empresas e a indústria, ela está atrás de uma demanda de índios qualificados, gente, sem nenhuma conotação negativa aqui para essa questão do índio, não. É no sentido de que você precisa ter pessoas, funcionários mais qualificados e não só chefes, né? Não só um currículo super bom que vai ficar aqui liderando, né, esse corpo, né, desses funcionários, mas são funcionários qualificados. Eu queria saber se continua desse jeito o mercado. Continua, Rose. A gente precisa de gente qualificada em todos os setores, principalmente no setor de base, né? A empresa, ela precisa, as indústrias, o comércio, eles precisam de pessoas que tenham alguma noção
e da área que estão entrando, né, para trabalhar. Eles não pegam totalmente cru. Então, o CEPROCAMP ele faz uma pesquisa, a gente tem um grupo de professores super qualificados que estão sempre atentos ao mercado de trabalho, às alterações de mercado de trabalho, para que tragam para dentro dos cursos essas habilidades e competências exigidas pelo mercado de trabalho. Agora, uma coisa... Pode ir, Edson. André, eu me considero uma pessoa razoavelmente tecnológica, né? Mas eu me surpreendi ontem, minha neta tem 6 anos, vai fazer 7, com o controle remoto na mão, e ela põe no Netflix, põe no YouTube, seleciona o que ela quer ver, vai para lá, vovô não é assim, vovô é aqui, muda para cá, muda para lá. Quando você faz um curso, às vezes, dependendo da duração do curso, quando você terminou o curso, a especificação que você precisa talvez nem seja mais suficiente, porque a coisa já avançou de uma tal forma. Hoje a meninada sai da faculdade voando, né? Quando a pessoa termina o curso, ela tem algum emprego em vista? Tem alguma instituição parceira que oferece alguma coisa? Ou ela faz o curso e fica sentada, esperando a oportunidade? Edson, vou responder, eu acho que tem a sua pergunta, ela contempla 2 questões importantes. A primeira é a questão tecnológica, né, que atualmente a gente está buscando aumentar os cursos na área de tecnologia. Eu vou fazer a colocação do Ouro Verde, veio com essa demanda de fazer um polo tecnológico lá. Nós já formamos 6 turmas de website e de introdução a jogos, né? Os adolescentes que entraram já terminaram, inclusive um deles estava fazendo um website de um mercado local lá da região do Ouro Verde, buscando já enfrentar o mercado de trabalho com um curso que ele já em 10 semanas conseguiu elaborar. Nós já temos a 2ª turma agora, dia 4, e a gente quer que expanda cada vez mais. A gente está trazendo alguns cursos de tecnologia aqui para o centro, desse nível, robótica, website também, né? Porque a priori era para ser na região do Ouro Verde, mas a gente percebeu que a gente tem que expandir para essa área aqui também, trazendo aqui para essa região, porque aqui atende a região metropolitana. A região central, ela atende a região metropolitana por estar num local muito privilegiado, né? Terminal central, perto da rodoviária, tal. Então, ali o trânsito de pessoas da região é muito grande. Em relação à demanda de trabalho, de emprego, de empregabilidade, a gente está buscando para os estágios, né? Nós temos cursos técnicos com estágio, então, por exemplo, a enfermagem nós temos no Mário Gatti, Ouro Verde, IHC da Unicamp, e a gente faz os estágios e às vezes os alunos conseguem, não nesses hospitais entrar porque são concurso, mas em outros hospitais ou em casas de saúde ou trabalho doméstico, né, como cuidadores, eles conseguem se colocar. As outras áreas a gente tem, mas assim, a gente precisa pesquisar mais sobre o egresso desses alunos, né? A gente está com uma equipe nova e a gente está buscando entender como que está sendo o egresso desses alunos. Alguns alunos conseguem sim se qualificar, sim colocar no mercado de trabalho com a nossa qualificação. Às vezes, a gente sente um pouco de dificuldade no sentido de abertura, né, do próprio comércio, né, ou de empresas, assim, para buscar. Mas nós temos o nosso diretor executivo que está buscando esses contatos e assim, como que eu posso falar? Mostrando o CEPROCAMP de uma maneira mais fácil, sabe? Fazendo propaganda do CEPROCAMP, porque o CEPROCAMP, durante todos esses anos, a gente ficou muito restrito à região central aqui e algumas demandas muito específicas da escola que não abria tanto a facilidade das empresas. Agora a gente está fazendo o oposto. Por exemplo, a gente abriu para a SEASA, cursos dentro da SEASA, para funcionários da SEASA, né, que eu acho que é fundamental a gente qualificar as pessoas que estão trabalhando já, porque elas precisam melhorar a qualificação profissional no atendimento, ou entender
aquilo que elas estão trabalhando dentro de um RH, ou dentro de uma gestão financeira. Então, a gente está abrindo mais horizontes para o CEPROCAMP ser cada vez mais conhecido e, com isso, os nossos alunos conseguirem mais permeabilidade no mercado de trabalho, conseguirem acesso, né, maior acesso. A gente sente um pouco a economia, né, a gente percebe que tem muito curso de empreendedorismo, a gente está oferecendo esse curso de empreendedorismo porque nós percebemos que tem muitos alunos que preferem ter o próprio negócio a correr risco de começar a trabalhar e perder o emprego, então a gente também está tendo na área de empreendedorismo cursos de qualificação profissional para oportunizar mesmo, né, que eles possam abrir o próprio negócio e terem sucesso com isso. Agora, Andréia, qual que é o perfil do seu aluno? São alunos mais jovens ou são alunos mais velhos que estão fora do mercado de trabalho, querem uma vaga no mercado de trabalho, ou querem melhorar o currículo, já estão empregados? De forma geral, qual que é o perfil desse aluno do CEPROCAMP? Rose, nós temos de tudo. Dependendo do curso, a gente tem o pessoal mais novo. Por exemplo, nessa área de tecnologia, alunos a partir de 15 anos a gente atende. Na área de cuidador e porteiro, por exemplo, são o pessoal mais velho, né? Então, depende do curso, é o perfil do público que se inscreve. Na área de administração, geralmente são os mais jovens. Na área de segurança de trabalho, é o pessoal mais maduro, né? Então, a enfermagem tem um pessoal bem jovem, mas tem um pessoal maduro. Então, assim, a gente atende a todos, de 15 a 90 anos, a gente atende a gama de todos esses alunos que estão procurando a qualificação. E a evasão é grande ou não é? E em qual perfil que dá maior evasão? Entre os mais jovens e os mais velhos? A evasão é um fantasma, né, que atinge aí os cursos. A gente, inclusive, foi um tema de pesquisa há uns anos, quando fiz especialização na Unicamp, e foi interessante que até o curso de medicina na Unicamp tinha uma evasão absurda. E olha que a pessoa que estuda para passar um curso de medicina na Unicamp, né, a gente não imagina que vai abandonar. Mas, enfim, tudo depende do objetivo de vida desse aluno, né? Então, a gente tem evasão. Se eu falar para você que não, eu não estou sendo sincera. Nós temos, sim, evasão, mas ela tem sido minimizada, por incrível que pareça, pelo uso da plataforma, né? Porque como o aluno tem muito mais facilidade para acessar o conteúdo das aulas em casa, no horário que ele pode, então a gente está tendo a adesão desse aluno com mais facilidade. Porque às vezes, né, André, ele pode não ter dinheiro para pagar o transporte. Ele pode, a questão de tempo, porque eu vejo, se a pessoa está desempregada, para a gente pode, puxa, R$6 não é nada, né? Mas para esse pessoal então, às vezes não tem dinheiro. Diante dessa percepção de que a evasão pode ter sido reduzida em função do acesso online, vocês vão continuar com o online e oferecendo presencial? Como que vai ser essa volta pós-pandemia? A gente pretende manter o híbrido, né? Porque, como eu te falei, como a gente tem vários públicos, né, que acessam aos nossos cursos, por exemplo, o pessoal tem gente que gosta da aula presencial, precisa ter a presença do professor, estar na escola, estudar na escola, que tem mais dificuldade na plataforma. A gente pretende manter o ensino híbrido. Para isso, a gente já está fazendo alguns estudos e propostas de currículo dos cursos, né? A gente tem que fazer alteração nos planos de curso, a gente tem que fazer propostas de alteração nos planos de ensino, a parte da carga horária a gente pretende manter na plataforma, a parte presencial, por exemplo, curso de padaria, não tem como manter 100% na plataforma, o aluno precisa ir presencialmente. A parte prática. Exatamente, fazer a parte prática, que nem cuidador, ele tem que ir para o laboratório de saúde para aprender a dar banho em leito, trocar no leito, tirar do leito, colocar na cadeira de rodas. Então, a gente tem cursos 100% teóricos, né, que, por exemplo, a gente é administrativo, né, um curso que aprende contabilidade, que aprende práticas de RH e tudo mais,
que em alguns momentos seria interessante estar presencialmente para tirar dúvida com o professor, fazer alguma atividade em conjunto, em grupo, né? Porque essa prática de você também estar na coletividade, trabalhando em grupo ali, também faz parte de uma aprendizagem de trabalhar em equipe, para uma empresa, trabalhando em equipe, saber respeitar, né, as diferenças, né? Então, a gente está estudando isso. Isso antecipou muito, né? A pandemia antecipou muito esse perfil de trabalho. A gente precisa se adequar a essa nova perspectiva de trabalho, né? Digamos aí que adiantamos aí 10 anos de proposta de trabalho, não é? É que todo mundo está falando, né? Porque tem uma coisa que não, assim, você não volta mais. Eu, por exemplo, faço especialização. E para mim, as aulas online me ajudaram pra caramba, porque eu tenho preguiça de dirigir, de pegar trânsito, sabe? Nossa, que foi bom para mim. Só que não é todo mundo que se adapta, né? Mas a grande maioria, gostou, e as escolas não voltam mais a oferecer só o presencial. Vão continuar oferecendo online. Eu acho muito complicado, eu acho difícil, por exemplo, quando foi feita a proposta da volta do retorno presencial, fazendo rodízio, né, por conta do distanciamento e tudo mais, nós tivemos grupos de alunos de uma única turma que já falaram, olha, a gente prefere ficar à distância por vários motivos, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que são donas de casa. Para que elas saiam de casa para vir fazer o curso, se é presencial, tudo bem, a pessoa entende, mas está no meio de uma pandemia, às vezes não tem com quem deixar o filho, né? Tem que fazer o almoço. De uma certa forma, ela observou o quê? Que ela pode se qualificar sem precisar abrir mão, né, da convivência familiar, do filho, de estar ali com o filho, fazer uma comida, cuidar da casa. Então, a gente observa, assim, não só isso, a gente observa isso no nosso trabalho também, né, Rose? Como você falou, você está fazendo uma pós-graduação, é muito mais tranquilo, você está na sua casa, você chega em casa, é uma questão de segurança, né? Sim. A gente até pensa na questão de segurança, né? Você abre o seu computador em casa, no ambiente de trabalho, você acabou, fecha o computador, toma um banho e vai dormir. Você imagina aquela pessoa que levantou de madrugada, passou o dia inteiro trabalhando, depois tem que ir para a escola e voltar à noite para casa. Andréia, às vezes eu tomo banho no intervalo sabe, quando começa a aula, aí tem um intervalo de 15 minutos, eu corro pro chuveiro e eu tomo banho, para quando terminar a aula eu já tá de pijama, só botar o pijama e dormir. O André. Nós tivemos muitos casos de alunos falando isso, né, do conforto que nós temos dessa possibilidade da gente estar em casa, né, assim, a tranquilidade, sabe, de você ficar até o fim da aula, porque no presencial, principalmente no período noturno, aqui no centro, a gente tinha muito problema de ônibus, do horário de ônibus para a região metropolitana. Então, era sempre uma preocupação dos alunos saindo tarde da noite, tendo que se deslocar a pé até o terminal central, ou até o terminal interurbano, né, para pegar o ônibus, para ir para casa. Às vezes tem aluno que chegava em casa meia-noite, a aula acaba 10h30, 10h20, né? Então, é muito cansativo. E a gente observando isso, a gente tem que pensar nessas possibilidades de curso mesmo à distância, né? E com isso, o que a gente tem o ganho? A gente consegue atingir muito mais gente. Pode oferecer mais vagas, né? Vagas, né? Porque presencialmente você tem aquele limitante físico, né? Você tem aquele 30 carteiras em sala de aula. Se você tem condição de fazer via online, você pode dobrar o número de alunos. André, a pandemia evidenciou algumas questões, para uns boas questões, para outros grandes desafios, né? Talvez agora não dê tempo, né? Isso deveria ter sido pensado em quem quer investir nessa área, deveria ter pensado no ano passado, que eu estou dizendo na área de logística. Novembro nós temos o Black Friday e está todo mundo, eu acho que nunca o mercado, essas empresas grandes, a eBay, Mercado Livre, Amazon, acho que nunca venderam tanto como agora. E o CEPROCAMP tem um curso de auxiliar de logística, né? Temos o curso técnico em logística, o curso de auxiliar de logística é o Mocharife, Edson. Que é a pessoa que, então, se ela, como esse mercado não vai desaquecer em tão pouco tempo, eu acredito, essa eu acredito que seria até a profissão do momento, a solução para o momento, não é, André?
ela é muito procurada. Na região do Ouro Verde, nós abrimos o curso de auxiliar de logística. Em função do Ouro Verde, a gente ampliou o atendimento no SIC Vida Nova, né? Porque o pessoal pega o ônibus ali no terminal, é um ônibus só que vai direto até o SIC. Nós atendemos com 2 cursos a região do SIC, Vida Nova, passamos para 5, e dentre eles auxiliar de logística. A demanda, a busca por esse curso aumentou absurdamente, né? Nós temos turmas no Ouro Verde, manhã, tarde e noite, temos no José Alves, temos no centro, temos no SIC Vida Nova. Então, a gente só não oferece mais em função do número de aulas que nós temos dos professores, né? Que a gente também tem um fator limitante, que são funcionários públicos, tem uma jornada, e a gente precisa respeitar essa questão legal. Mas a gente tem, assim, uma demanda muito grande nessa área, Edson, bem lembrado. Andréia, vocês têm alguma percepção ou chegaram a fazer algum levantamento de melhora de salário para esses alunos que fizeram o CEPROCAMP? Porque no primeiro momento nós pensamos apenas para ele entrar no mercado de trabalho, ok? Vocês oferecem um curso para ele poder ter um currículo melhor. Mas, de repente, como você deve ter também muita gente que está trabalhando e que faz os cursos para poder melhorar o currículo dele. Sim. Vocês têm essa percepção de que o salário dele melhorou ou não? Como que é isso? Rose, é aquilo que eu te falei, eu tenho que fazer uma pesquisa em relação a isso, porque essa visão, ela veio recentemente para nós, né? Essa ideia da gente melhorar, inclusive fazer cursos rápidos. Vários professores comentaram de nós pegarmos cursos, como, por exemplo, esse de práticas, que nós estamos oferecendo na SEASA, que é Práticas Financeiras, que é um curso que, como está tendo muita mudança no governo federal em relação a recolhimento de tributos, né, mudança aí na questão administrativa, mudança na questão trabalhista, então cursos que facilitem esses alunos a se capacitarem rapidamente, cursos rápidos de 40 horas ou de no máximo 60 horas, para poder. Agora, a melhoria no trabalho em relação à questão salarial, eu não teria como te informar isso agora. Eu posso fazer uma pesquisa e depois eu te informo. Isso para a gente vai ser um prazer muito grande a gente buscar porque isso para a gente é importante também, né? Nós temos uma equipe já vendo a questão do egresso e a gente vai fazer essa pesquisa. Eu acredito que o fato deles conseguirem se manter empregados, isso é certo. Bom ganho, né? Isso é certo, né? Porque se a pessoa não se capacita, ela perde realmente o espaço dela no ambiente de trabalho. Ela fica obsoleta, né? Ela precisa estar sempre como a gente, né? A gente está o tempo todo buscando uma formação, porque a gente precisa estar adequada à realidade mercadológica, de aprendizado e tudo mais. A gente, dentro da escola, a gente está o tempo todo buscando, né, se capacitar, aprender para poder lidar com todas essas mudanças que estão aí frente à sociedade. Então, eu acho que esse ganho o aluno já tem. Agora, se houve alteração de salário, isso eu vou ter, é uma coisa mais específica, eu teria que buscar, pesquisar e passar para vocês depois com o máximo prazer, eu faria isso. Bom, Andréia, são cursos de qualificação, cursos técnicos. Quantos cursos são no total e como que a pessoa faz para poder acessar, para a gente poder terminar essa entrevista? Olha, Rose, no total de cursos, são vários os cursos. Eu vou pegar aqui o que eu tenho, que foi passado pela nossa secretária, né, que estão abrindo o total de vagas. Deixa eu puxar aqui para você. Nós temos... a gente vai abrir curso no CEPROCAMP Centro, Ouro Verde, José Alves, Campo Grande, SIC Vida Nova, Casa e São Marcos. São as regiões que a gente está abrindo os cursos. Ou seja, vocês já mudaram esse ano quando vocês já estão pulverizando em regiões, né? Não está mais estão descentralizando. Exatamente, a gente está descentralizando pela necessidade que foi apresentado pelas próprias comunidades locais, dos bairros que nós estamos aqui dessas regiões, né? O total de cursos, Rose, eu vou
Eu posso passar para você depois as inscrições? Não tem problema, não, eu sei que são muitos, pode ficar tranquila. Muitos cursos nas áreas. Eu posso falar as áreas que nós temos. Pode falar as áreas. Área de administração, informática, logística, enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e hospitalidade e lazer. São as áreas que nós gratuitos, né? Todos 100% gratuitos, manhã, tarde e noite, nessas regiões que eu falei para vocês, cursos de qualificação de 10 a 20 semanas, e os cursos técnicos de 1 ano e meio a 2 anos. Depende. Nossa, Andréia, eu vou falar um negócio para você. Eu nunca vi, assim, há alguns anos a gente não tinha tanta oferta de cursos de qualificação ofertadas pelo poder público com essa abrangência. Então, a gente tem o SEBRAE, a gente tem o governo do estado, a gente tem o CEPROCAMP. Hoje não dá para a pessoa dizer assim, não quero estudar porque eu não tenho condições, né? Tá aí, né? Tá posto, tá aí. O CEPROCAMP, como eu falei, é 100% gratuito, a gente está indo às comunidades. Eu acho importante a gente veicular isso, falar, porque como eu estava escutando a conversa entre o Edson e você sobre a questão das catástrofes, sobre chuva e tudo mais, o Edson comentou uma coisa interessante, que tem muitas comunidades que ele percebeu que tinha gente que ficava o dia todo em casa ou na rua, sem ter muito o que fazer, né? É importante a gente a educação, ela tem que estar, não só a educação básica, mas a educação profissional, por exemplo, para estar atendendo a esse público, né, para não ficar ocioso. A gente precisa fazer com que esse pessoal, os jovens principalmente, busquem uma qualificação profissional, né, pensem no futuro, projetem o futuro, planejem o futuro para que possam conseguir serem autônomos, conseguirem um espaço no mercado de trabalho, né. E a gente está fazendo isso, como você falou, olha, CEPROCAMP, SENAI, SEBRAE, o pessoal está aberto para essa qualificação profissional, para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando, buscando uma possibilidade de trabalho, uma melhoria, uma conquista, melhorar o currículo. Eu acho que o poder público, nesse ponto, ele está muito preocupado, porque realmente falta qualificação profissional, falta empregados qualificados para o trabalho. Né? Hoje ninguém contrata mais quem não tem um mínimo de qualificação. Você não pega uma pessoa... quando você quer que a pessoa aprenda mesmo aquilo que a empresa quer, a empresa ela qualifica. Você tem que dar o início, você tem que dar a base, para quando a pessoa entrar na empresa e ela conseguir esse emprego, ela vai crescer dentro da empresa, né? Isso vai depender da pessoa crescer lá dentro, né? São 1.200 vagas por semestre a 1.400, Rose, que nós estamos oferecendo. Muita vaga. De 1.200 a 1.400, no total, no ano, de 2.400 a 2.800 vagas. Nossa, que legal. Gente, olha, quem está nos ouvindo e tem um sobrinho, um primo, alguém, um vizinho que está desempregado, que precisa de cursos, entra no site do CEPROCAMP, peça para se inscrever, são cursos rápidos. Você sabe que eu estava olhando alguns cursos, eu gosto de estudar, né? Eu falei, gente, queria fazer esse curso. Um curso que está dando muito sucesso para nós é o curso de jardinagem, Rose. Pois foi isso que eu queria, porque eu gosto. Eu tenho chácara, né? E eu gosto de planta. Então, lá na Vila União, nós temos 2 cursos de jardinagem, que é a professora Cláudia. Um é um projeto com a assistência social para o pessoal que são moradores de rua, eles passam por uns critérios dentro da Secretaria de Assistência, e o outro nós abrimos para a comunidade ali na Vila União. É um sucesso. Outro dia eu fui no viveiro municipal ali no Xangri-Lá, e eu cheguei ali, fui pegar umas mudas de árvores, né, uns ipês, e o rapaz responsável falou, eu falei, eu sou da prefeitura, a gente estava conversando, eu falei, eu também sou funcionária pública, tal. Ele falou, que legal. Você de onde? Eu falei, CEPROCAMP? Você conhece uma amiga, a professora Cláudia? Eu falei, claro. Quer dizer, assim, é uma coisa tão legal, né, a gente ouvir falar do CEPROCAMP fora do espaço que a gente está acostumado, então isso enche a gente de prazer e orgulho. E o curso de jardinagem é um curso, assim, que realmente faz sucesso, viu? A professora é excelente, que ministra. Verdade. Bom,
Você tem mais alguma pergunta, Edson? Posso encerrar? Não, pode encerrar. Só agradecer a Andréia, dar para realmente parabéns, né? Porque é importante a gente ter pessoas que estejam interessadas em melhorar o ser humano, né? A gente está precisando, a gente vê tanta barbaridade por aí. Hoje mesmo você estava dizendo, a gente estava conversando aí de uma ação policial que aconteceu no sul de Minas. Caramba, se esses camaradas tivessem tido alguém para orientar, ou alguém para incentivar, ou tivesse feito algum curso de qualificação, certamente o cara não estaria assaltando o banco, não é, André? Pois é, eu acredito, há 34 anos eu estou na FUMEC, né? Então meu trabalho é com a comunidade mesmo, é com a educação comunitária, e eu acredito que qualquer transformação social se faz por meio da educação, não tem outro motivo, não tem outro caminho que não seja por meio da educação. Então, eu acredito muito no trabalho que o AFUMEC desenvolve, que o CEPROCAMP está desenvolvendo, e a própria EJA, né, com a educação de jovens e adultos que nós temos na FUMEC. Eu também acho que todo desenvolvimento humano, mudança, melhoria da sociedade é pela educação também. Andréia, muito obrigada, foi um prazer bater esse papo com você, e eu estou muito feliz de saber que o CEPROCAMP deu certo, tem gente fazendo, tem gente gostando e se profissionalizando para poder melhorar a vida. Isso é tudo que nós precisamos. E o que eu gosto mais da educação é porque quando a pessoa, o conhecimento é apresentado a ela se apaixona. E ela não fica só naquele curso, ela vai buscar mais coisas, ela vai buscar uma faculdade, ela vai ler, Gente, abre o mundo para essa pessoa. Os horizontes, né? O cérebro expande, né? Ele nunca mais vai voltar naquele mesmo tamanho, né? Não, de jeito maneira. A gente aguça a curiosidade, né, da pessoa buscar desbravar horizontes, né? Eu acho que a educação, eu acho que o encantamento da educação é esse, né? Você falar, olha, você consegue, você aprendeu, você vai aprender muito mais, você vai conseguir, né? Eu acho que isso é fantástico. Muito obrigada, viu? Obrigada viu? Agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês, bater esse papo. Quando você tiver alguma coisa legal, Andréia, curso novo, coisa bacana, que você fala assim, isso vale a pena para a gente poder oferecer para a população, fala com a Carla e a gente marca um bate-papo aqui no programa, tá bom? Com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, e nós vamos agora para um break, porque senão